Começa agora Minuto da Pesquisa, o programa para ficar por dentro das pesquisas feitas no CAV e compreender o impacto delas na sua vida. Olá, começa agora o Minuto da Pesquisa, que você ouve toda terça-feira às 8 da manhã, aqui na 106.9 FM. Eu sou Carla Torres e neste episódio nós vamos falar sobre o projeto de pesquisa Identificação de Material Genético do Vírus da Febre Amarela em mosquitos urbanos do estado de Santa Catarina, de importância na saúde pública. Programa Mosquito na Caixinha. O nosso convidado para falar sobre este projeto é o professor Luiz Cláudio Miletti. Ele possui graduação em Farmácia, Bioquímica, Análises Clínicas pela Universidade de São Paulo, também mestrado em Ciências Biológicas pelo Departamento de Bioquímica e doutorado em Ciências Biológicas pela Universidade de São Paulo também. Foi bolsista recém-doutor no Departamento de Bioquímica da Universidade Federal de Santa Catarina e hoje é professor titular da Universidade do Estado de Santa Catarina, onde iniciou seus trabalhos em 2006. Ele já foi chefe de Departamento de Produção Animal e Alimentos e coordenador dos programas de pós-graduação multicêntrico em Bioquímica e Biologia Molecular e de Ciência Animal. Muito bem-vindo, então, professor Cláudio, Luiz Cláudio. Muito obrigado aí pelo convite, Carla. É um prazer estar aqui na Rádio Desk, poder contar um pouco sobre o nosso projeto. Vamos fazer uma breve introdução para você que nos ouve entender em linhas gerais do que se trata o projeto. E claro, depois o professor vai nos trazer aí mais detalhes. Olha só, as viroses transmitidas por insetos são um grande desafio de saúde pública. Em Santa Catarina, houve um aumento de casos confirmados do vírus da febre amarela em macacos e seres humanos desde 2018. O objetivo do projeto de pesquisa sobre o qual nós vamos conversar foi a identificação do vírus da febre amarela nas amostras coletadas. O projeto selecionou os municípios de Blumenau, Criciúma, Joinville e Mafra, com base no registro de doenças entre junho de 2020 e junho de 2021. As áreas onde o projeto coletou mosquitos eram próximas às áreas de transição entre o ambiente urbano e rural. O projeto se concentrou nas escolas que ficam nessas áreas e o programa Mosquito na Caixinha distribuiu kits para que os próprios alunos coletassem e armazenassem os mosquitos. Você vê que o Minuto da Pesquisa, ele procura divulgar o que se faz no Desk, para você entender o que tem para trás desses muros aqui da universidade, nos laboratórios, nas práticas dos professores e dos alunos. Mas veja, no próprio desenvolvimento do projeto, a comunidade já está inserida, os alunos fizeram parte deste projeto. Professor Luiz Cláudio, por favor, comente para nós aqui, para que quem está em casa entenda melhor do que se tratou o projeto até agora. Então, esse projeto foi um projeto aprovado junto à Fundação de Amparo à Pesquisa de Santa Catarina, né, com apoio do SUS, nosso Sistema Único de Saúde. E a ideia qual é? A gente sabe que quando tem o vírus da febre amarela circulando em alguma cidade, alguma região, muitas vezes o primeiro sinal que a gente tem é a morte de macacos. Tá? Não que os macacos tenham culpa disso, mas é que eles são suscetíveis ao vírus, né? Então, quando os macacos aparecem mortos, há um sinal de que aquela virose, a febre amarela, deve estar circulando pela região. O grande problema é que nunca, ou raramente, se faz o quê? A busca do vírus nos próprios insetos, né? Que são os vetores. Então, em vez de ficar esperando o macaco morrer, a nossa ideia era fazer o quê? Então vamos nos locais no estado onde já teve casos de febre amarela, tanto dos animais quanto nas cidades, né, das pessoas, e vamos fazer uma prospecção, então, desses insetos, fazendo, então, a coleta desses insetos e procurando, através de uma técnica chamada de biologia molecular, esses vírus dentro dos insetos, né? E com isso poder, junto à Secretaria de Estado da Saúde, determinar, olha, realmente esse vírus está ou não circulando. E não esperar os macacos morrerem para a gente ter essa ideia, né? E menos ainda culpar os pobres bichinhos por isso, não é, professor? Exatamente, porque muitas vezes as pessoas acham que o macaco é o culpado. Na verdade, o macaco ele sofre como ser humano, né? Sim. Ele é picado pelo inseto com o vírus se instala, ele tem a doença,
da febre amarela e acaba morrendo. Mas a gente não deve tratar mal os macacos, até porque eles funcionam exatamente como isso, como um sentinela que a doença está naquela região. Sim. Professor Luiz Cláudio, falamos aqui até mesmo sobre não culpabilizar o pobre macaco que morre tanto quanto nós da febre amarela. Mas afinal, o que é a febre amarela? E o senhor falou do mosquito que tem que ser investigado, o senhor vai depois contar os detalhes aí do mosquito na caixinha já. Sim. Mas o que é a febre amarela e como se dá afinal esse contágio por meio desse mosquito? Então, a febre amarela é uma virose, né, transmitida por mosquitos tipo Aedes aegypti, aquele que a gente conhece muito já no Brasil, né, que transmite a dengue também, tá? Principalmente nas cidades, tá? E temos alguns outros insetos que acontecem na mata, tá? O que acontece? Ele é um vírus que ele vai causar essa doença, que vai acabar atacando o fígado das pessoas, então vai ter esse problema relacionado de febre amarela exatamente por isso, tá? Que é um ataque ao sangue das pessoas, né, podemos dizer assim, e pode levar à morte. Já existe vacina no Brasil para a febre amarela, só que muitas vezes as pessoas não são vacinadas ou não eram vacinadas fora do território considerado de perigo, né, que era mais perto das matas. Só que, mesmo como a dengue aconteceu com a febre amarela de ela se aproximar exatamente das cidades, pelo desmatamento e outros problemas, né? Então, com isso, ele acaba causando uma doença que é, infelizmente, mortal para quem não toma a vacina. E a gente tem que estar sempre atrás, né, pesquisando aonde o vírus está para poder tomar alguma atitude ao nível de Estado, né? Poder fazer um controle dos insetos, principalmente, porque realmente o inseto é que transmite. Não há transmissão de outra forma a não ser a picada do inseto, né? Sim, e dentro deste inseto, então, um outro micro-organismo. Que é o vírus, exato, né? Ele fica dentro desse inseto e ele vai, cada vez que ele vai picando algum animal, ele vai, né, sugando o sangue. Normalmente são as fêmeas que fazem isso, né? As fêmeas dos insetos, porque elas precisam do sangue para fazer a colocação dos seus ovos, né? Então, cada vez que elas vão se alimentar de sangue, elas acabam, no processo de fazer a picadura, que a gente chama, ela acaba transmitindo aquele vírus, né? E aí a pessoa ou o animal acaba sendo infectado. E esses animais, no caso, ela é fatal para o ser humano, para o macaco? Existe outro animal que também tem uma versão letal da doença, desenvolva? Olha, aparentemente é uma doença que causa morte mais em animais antropogênicos, que a gente fala, né? Seriam os humanos e os macacos mesmo, né? Sim, sim. Traço peculiar. Essa vacina, claro, quem está nos ouvindo eventualmente não fez, mas outros já garantiram aí a sua vacina. Ela é de validade... A validade dela é de 10 anos, 10 na verdade. anos. Então ela está disponível nos postos de saúde, né? Se recomenda que todo mundo... não só de áreas de risco, mas já que ela é gratuita no SUS, que as pessoas façam, né? Já que tem a vacina, vamos fazer. Por que não fazer a vacina, né? Então você pode se vacinar e com isso você fica protegido por pelo menos 10 anos, né? 10 anos. Eu lembrei agora da vacina contra o tétano, que também vale por 10 anos. Sim, exatamente. Mas se a pessoa se corta, é bom fazer de novo. É bom fazer de novo, Olha, não tem nada indicado. Não, no caso da febre amarela não tem indicação. Sim. Você se protege por 10 anos pelo menos. E vai ficar imune. Gente, vale a pena, por favor, se vacine. Você que está nos ouvindo aí, não tem por que não fazer vacina. Inclusive a professora Maria de Lourdes Magalhães falando sobre outro projeto aqui conosco. E tocamos na rapidez com que, por exemplo, as vacinas da Covid foram feitas, mas os anos que vieram antes mapeando outros vírus com estruturas, de repente, semelhantes para que a vacina saísse tão rápido. Sim, exatamente. A evolução que se observou em vacinas na pandemia foi exatamente porque teve um trabalho, como ela deve ter comentado, anterior. Por exemplo, temos essa vacina da febre amarela e de outros vírus que já é mais velha, né, acabou tomando durante a vida aí, né, difteria, outras doenças que foram desenvolvidas. A tecnologia só veio para realmente aumentar a velocidade e melhorar a vacina que a gente tem. Sim, falamos dos macacos e como estão os casos dessa doença hoje em Lages e na região entre humanos? Olha, em Lages, raramente, devido exatamente à temperatura da cidade, aqui da região do Planalto, raramente a gente tem focos, né, dos insetos. Por exemplo, mesmo para dengue, né, são raros os focos. Às vezes tem um ou outro que aparece, tá? Mas se eu não me engano, não tem nenhuma notificação
de vírus de febre amarela em humanos em Lages. Tá? Os casos que aconteceram nos últimos anos aconteceram mais no litoral mesmo, região ali de Joinville, Itajaí, né? Foram exatamente as cidades em que a gente acabou fazendo o trabalho, porque a escolha das cidades foi feita pela Secretaria de Estado da Saúde, que nos passou, olha, seria interessante fazer a busca, né, dos vírus nos mosquitos nessas regiões. Sim. Por isso que a gente não incluiu Lages, porque Lages não é, vamos dizer, uma cidade endêmica para esse tipo de vírus, né, por causa da temperatura. Porque são todos insetos que a gente consegue com insetos de verão, né, ou do calor. Sim. Então, como a gente às vezes vê pernilongos em casa, nessas regiões que têm possibilidade de ter esses insetos, eles aparecem na mesma época, né? Então, por isso o perigo, né? Sim. Aliás, o senhor falando, quando a gente vê o mosquito, existe um tipo de inseto para transmitir cada tipo de doença. Quais são as diferenças? Que tipo de mosquito eu vou olhar e vou dizer, este pode ser um transmissor de febre amarela? Na região urbana, né? No caso da febre amarela, seria o mesmo o da dengue, né? Que é o Aedes aegypti. Então é aquele que você consegue observar a olho nu, que ele é escuro com umas faixinhas brancas, né? Que ele foi descrito pela primeira vez no Egito, né? Por isso que ele tem esse nome, Aedes aegypti. Então ele é muito fácil de observar. Quando você vê esse mosquito assim, você já sabe que ele é o Aedes aegypti. Ele é bem diferente, tá, do pernilongo comum que normalmente à noite vai zumbir no seu ouvido, tá? A estrutura, a característica dele é toda outra, tá? Sim, então calma lá, o mosquito comum não vai não vai transmitir febre amarela. Mas o pessoal não vai querer poupar o mosquito comum por isso. Não, por isso não, vai. E até que ele vai incomodar bastante à noite, né? Verdade, professor. Olha só, o Aedes aegypti acaba que é um dado fácil de se pesquisar, mas eu nunca tinha ido atrás do porquê do nome. Olha só, curiosidades aqui no programa também faz todo sentido, né? Aegypti. Professor, no início do programa nós falamos aqui do método de captura desses mosquitos pelos alunos nas escolas, nessas regiões. Como é que foi aí o programa Mosquito na Caixinha? Desde quando ele foi implementado? Que tempo durou essa fase? O que veio depois? Então, a gente começou esse projeto logo que foi aprovado junto à FAPESC, que é o PPSUS, em 2021. E nós tivemos a participação de uma estudante de mestrado, que agora atualmente ela já defendeu, na verdade, a Mariana Beltrão. Ela que foi a responsável, então, em fazer esse contato com as escolas dessas regiões que foram escolhidas, né? E pelo menos 2 escolas em cada região. E ela levou o kit. Então, o que ela fazia nessas escolas? Ela dava uma aula para os alunos, né? Sobre o que era a febre amarela, como era o mosquito, etc., e principalmente para alunos de 7º, 8º ano, né, que a gente fala, porque já tem, vamos dizer, são maiores e já tem um entendimento um pouco melhor. E aí pegava e distribuía para eles o quê? Um tubinho, né, que é um tubo que a gente chama de tubo de laboratório, juntamente com um frasco, em que esse frasco tinha uma etiqueta em que eles levavam para casa e eles tinham que fazer o quê? Uma vez que eles vissem qualquer mosquito, né, apesar de eles saberem que podia ser o Aedes aegypti, mas qualquer tipo de mosquito, que eles pegassem esse mosquito com o tubo, né, e colocassem nessa caixinha que a gente fala, num frasquinho, e trouxesse para ela, que a gente ia trazer para o laboratório para fazer a pesquisa. Por quê? A gente sabe que o Aedes aegypti é o transmissor, né? Só que a curiosidade também tem a curiosidade científica, né? Saber se outros tipos de insetos que estão voando por aí, não o pernilongo comum, que a gente sabe que não transmite, mas que se algum outro inseto teria aparecido na região e que pudesse ou não ter por acaso, o vírus, né? Então, nós estamos agora nessa segunda parte, vamos dizer, do projeto, que isso foi coletado nas escolas. A gente vai fazer no ano que vem a devolutiva para as escolas do que eles coletaram, né? E vamos junto à Secretaria de Estado da Saúde, estamos fazendo agora a questão mesmo laboratorial, que é buscar os vírus, ver se tem vírus dentro dos insetos, né? Então aí é toda uma parte no laboratório, você tem que macerar o inseto, tem que extrair o material genético do inseto, fazer todo o protocolo que tem para isso. E para isso, então, nós temos os alunos de pós-graduação que nos ajudam a fazer essa parte. Certo. Então, desde 2021, vocês estão na segunda fase, então, da análise. Exatamente. Olha o tempo. Gente, ciência. O pessoal leva tempo para fazer. Não é de uma hora para outra, porque realmente é muita coisa para fazer. A gente tem que acertar os protocolos, tem que acertar depois, mesmo com a literatura, acertar todo o protocolo certinho para funcionar, porque às vezes
está descrito na literatura de uma forma e se você tenta fazer e não consegue. Então, para a gente ter um resultado confiável, a gente tem que também fazer isso e repetir pelo menos umas 2 ou 3 vezes para garantir que aquele resultado é realmente verídico, né? Até para que isso uma hora vire uma publicação científica, que a gente fala, que é a questão científica, mas também seja uma questão para o Estado saber e para as escolas. A gente pretende o quê? Dar essa devolutiva e fazer na internet depois, faz parte da ideia, um mapa interativo, onde os alunos vão poder clicar e dizer, olha, aqui foi coletado tal inseto. Tá? Claro que nesse mapa a gente não pode e não deve dizer se teve vírus ou não por motivos de saúde pública. Mas pelo menos você vai saber, olha, nessa região foi coletado tantos insetos de tal espécie ou de tal gênero. Né? Então essa é a ideia. Até o momento, professor, essa curiosidade sobre se apenas o Aedes teria o vírus da febre amarela. Até o momento, o senhor já sanou um pouco dessa dúvida? Outras espécies também têm o vírus? Então, o que acontece é que quando você vai para mais perto da mata, o Aedes aegypti ele não penetra muito na mata. Então, os insetos que acabam, vamos dizer, infectando esses macacos são de outras espécies, né, que a gente chama de sabetes e hemogogos, né? Então, provavelmente na mata, nessas espécimes de mata que foram coletados, a gente tem alguns, a gente vai achar o vírus da febre amarela. Pode ser que ache, quer dizer, né? Isso vai ser questão de pesquisa. A gente gostaria de não achar nada, exatamente, sim, né? Sim. Mas isso vai depender da pesquisa. No momento da pesquisa que vai dizer, olha, realmente esse tipo de inseto tem ou não o vírus, né? É aquela história, né, professor? A vida como ela é, a ciência só pode descobrir a vida como ela é. Exatamente. De verdade, não é? E, bom, já sabemos que está nessa fase de análise. Até quando vai esse período, professor, e quando esses resultados definitivos aparecem? Então, a gente espera agora terminar os resultados e ter os resultados da biologia molecular, né? No final aí, quer dizer, no primeiro semestre, final do primeiro semestre de 2024, né? Porque, além desse projeto, né? Nós temos um mesmo projeto, mas aí não envolve escolas, por outros motivos, que vai ser feito na região de Lages e os municípios da Amures, que a gente chama. Né? Então nós temos um outro estudante que está coletando, mas ele está coletando já os insetos dentro da mata. Por quê? Porque aqui na região houve casos na mata de macacos achados mortos. Né? Então, aparentemente morreram por febre amarela, mas também não tinha nenhum trabalho prospectando o inseto, para saber se os insetos realmente estão carregando esse vírus, né? Sim. Então esse vamos dizer, um trabalho em paralelo a esse trabalho que foi feito nessas outras regiões do estado. No caso dos macacos, eles continuam funcionando como sentinelas, mas por isso que o nosso trabalho a gente acha importante, porque se a gente souber que se os insetos realmente estão circulando com o vírus na mata, é um jeito de você, a Secretaria de Estado de Saúde e outros programas do Estado ficarem atentos. Olha, temos um problema que pode atingir a população de macacos aí em Santa Catarina também. Com foco, claro, na saúde pública voltada aos seres humanos. Exatamente. Professor, e quais os impactos do projeto, agora falando de curto, médio, longo prazo, para a sociedade como um todo? O senhor falou do SUS, que é um projeto aprovado pelo SUS. Nós temos que essa pesquisa toda, ao longo de anos, ela tem um impacto para a sociedade, em políticas públicas voltadas aí à saúde. Como vai ser esse processo? Então, uma vez que a gente tenha os resultados que a gente chama de genéticos, né? E podendo tabelar e dizer para o Secretário de Estado da Saúde, olha, nós encontramos o vírus ou não encontramos nessas espécies, em quais regiões foram encontrados, a gente vai passar esse dado para a Secretaria de Estado da Saúde, que a gente entende, né? Estamos também fizemos há pouco tempo a avaliação desse projeto junto à Secretaria de Estado de Saúde. Pretendemos dar um apoio à Secretaria para que ou tornar até isso vamos dizer, um serviço, né, em que a gente possa, aqui no CAV, estar fazendo essa pesquisa sempre, né, para a Secretaria de Estado da Saúde, uma cooperação, mas num primeiro momento, olha, avisar o que está acontecendo para que tenha uma política pública para aquela região. Vamos imaginar, tá, que tem uma região que a gente observa que realmente muitos insetos estão infectados com o vírus da febre amarela e isso ainda não apareceu ao nível de saúde pública, né, não atingiu nenhuma pessoa, etc.
a secretaria pode, com esse dado, começar a fazer uma política, por exemplo, olha, como a gente faz com a dengue, né? Melhorar o controle dos insetos, evitar a oviposição desses insetos para que eles cresçam, usar inseticidas, como acontece em algumas cidades, né? Que eu passo o caminhão com aquele fumacê que a gente fala. Então, são políticas que a secretaria vai ter que tomar. Então, os dados vêm para isso em relação à saúde dos catarinenses. Em relação às escolas, é exatamente fazer essa devolutiva com os alunos desse site, em que eles vão poder clicar e saber, olha, aqui nós pegamos esses insetos, eles verem que eles participaram da pesquisa, a importância deles saberem isso. A gente vai ter as fotos dos insetos que eles colocaram, captaram também, para eles terem uma ideia, olha, foi pego isso, foi pego aquele outro. E é um jeito de fazer de uma divulgação científica também, né? Mostrar para os alunos que eles estão no ensino básico ainda, ou ensino médio, quase ensino médio, mas podem participar da pesquisa. A pesquisa, né, é para todos, na verdade, né? Claro que a gente acaba fazendo instituições de ensino superior, em fundações, mas que todos podem participar, né? Se todos quiserem participar, a pesquisa está livre para isso. Você que está nos ouvindo aí, está ouvindo o professor que tem toda a série de estudos que ele tem, os anos de docência que ele tem, de laboratório, de outros projetos, falar que, olha, a comunidade pode e deve participar da pesquisa. Então, é um meio de se fazer pesquisa, por meio da universidade se faz, mas a comunidade está diretamente envolvida e pode estar cada vez mais, não é, professor? Sim. E, de certa maneira, esse projeto ele começa com a pesquisa, mas ele envolve extensão também. Também, é um projeto que é para os dois lados, né? Exato. Para mostrar e envolver a população, né, que a gente acha importante a universidade estar participando, né, não só ficar fechado no laboratório, e ao mesmo tempo trazer uma informação que vai ser importante para o Estado, né? Sim. Já que às vezes o que a gente encontra é que o Estado não consegue fazer tudo o que ele precisa. Tá? Então, nesse caso, por exemplo, não tem no momento, né, o Estado não tem essa capacidade de fazer essa pesquisa nos insetos. Tá? Então a gente está entrando como uma colaboração realmente para que, quem sabe, no futuro, ou a universidade possa fazer um acordo com a Secretaria do Estado, se houver interesse, de manter esse serviço, vamos dizer, mais tempo funcionando, né? Talvez perene, de modo exatamente. contínuo. Professor, para fechar, eu gostaria que o senhor desse algumas dicas também para quem está nos ouvindo. Afinal, Lages não está nesse mapeamento, não está em área de risco de Aedes aegypti, mas a gente pode ter outros mosquitinhos, como o senhor falou, que podem trazer essa e outras doenças. Que medidas a população pode tomar para evitar essa postura de ovos dos insetos, a proliferação dos mosquitos? Então, em relação à situação urbana, é seguir aquilo que a gente sempre ouve na TV, né, que o governo federal, o governo estadual, o governo municipal sempre fala, de não deixar a água acumulada, porque esses insetos acabam usando a água ali para botar seus ovos e as larvas vão crescer ali, né? Então, tá sempre limpando seus terrenos, etc. E uma coisa para quando você, por exemplo, adentra uma mata, tá? É bom você usar sempre que possível um repelente, né? Para se proteger, tá? Porque o repelente vai ajudar a evitar não só prováveis mosquitos que tenham vírus desse tipo, ou até outros que a gente sabe que às vezes não tem, mas que acabam causando, né, transtornos, coceira, etc. Então é sempre bom, quando você adentrar a mata, um lugar fechado, usar realmente se prevenir, né? Se possível, passar esse repelente, se possível, dependendo, claro, da temperatura, andar com manga comprida, calça comprida, etc. Uma proteção de um boneco com proteção de pescoço, essas coisas todas, para evitar problemas, né? Sim. Agora o senhor falando, eu lembrei das minhas experiências com picadas de mosquito, ou picadura, né, o senhor falou. Eu lembro assim que quanto menor o bichinho, parece que mais dolorida é aquele inchaço. Então fica aí a dica, pessoal. Todos nós já ouvimos, obviamente, mas o professor reforçou, não deixar água acumulada, água parada. Professor Luiz Cláudio, muito obrigada pela sua presença aqui e parabéns pelo seu estudo, pela contribuição aí para a nossa sociedade. Carla, eu que agradeço a possibilidade de falar aqui na UDESC, né, parte do nosso trabalho, tá? Que também tem que agradecer aos estudantes que participam, porque, na verdade, a gente tem as ideias, às vezes, consegue o financiamento, mas quem está com a mão na massa, a gente sabe, são os estudantes
de pós-graduação, iniciação científica, que acabam tocando esse trabalho e que depois, obviamente, eles vão ter ou suas teses, dissertações, ou seus trabalhos publicados em revistas, que também é importante para eles e para a ciência como um todo. Sim. Você ouviu o Minuto da Pesquisa na Rádio UDESC FM Lages. Neste episódio, nós falamos sobre o projeto Identificação de Material Genético do Vírus da Febre Amarela em mosquitos urbanos do estado de Santa Catarina, de importância na saúde pública. Programa Mosquito na Caixinha. O convidado foi o professor doutor Luiz Cláudio Miletti, professor titular da Universidade do Estado de Santa Catarina. Professor, super grata, e que o senhor apareça aqui de novo com os resultados definitivos da pesquisa e outros projetos. Obrigado, esperamos que aí em 2024 a gente tenha esses resultados, certamente a gente vai estar divulgando. Obrigada a você aí, ouvinte da 106.9 FM. Eu sou Carla Torres e o Minuto da Pesquisa volta na próxima terça-feira, às 8 da manhã. Até lá! Você ouviu Minuto da Pesquisa, uma produção do Núcleo de Jornalismo da Rádio Educativa UDESC FM Lages.